Boa tarde, pessoal. Só aguardar o Atila entrar para a gente poder já iniciar. Só mais um minutinho para ele entrar. Aí o Atila chegou. Oi, Boa tarde, Fran. Atila. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia, e você? Bem também, graças a Deus, tudo tranquilo. Tá bem Apesar enquadrado da aqui a câmera? Dá pra ver direitinho? Dá para ver direitinho, tá certinho, o áudio tá ok também. Ah, então beleza. Então, beleza. Vamos esperar mais um minutinho enquanto o pessoal entra, né? Enquanto isso, se apresenta, fala o que você faz na vida, dá um geral sobre você aí pro pessoal. Beleza, vamos lá. Bom, pra quem tá aqui e não me conhece, eu sou Átila Guilherme, tenho 32 anos, eu sou funcionário público, eu trabalho na parte de compliance de uma empresa, moro em São Paulo, na capital mesmo, São Paulo capital. Tenho dois gatinhos lindos de estimação, que são como se fossem meus filhos. Tenho um xodó muito grande por eles. E é isso, acho que não tem mais muita coisa para falar. Ah, ok, ó, tem pessoal aqui que já entrou. Tairine, acho que é assim que fala, Tairine, é isso mesmo? Tairine Batista, ela mesma. Oi, Thay. Ah, Carol, tem bastante Carol, gente beijinhos. aqui. Átila, então vamos começar. Bora lá. Conta um pouquinho pra gente como você está se sentindo agora com essa realização de estar publicando o seu primeiro livro. Como que está sendo essa experiência para você? Fran, tá sendo assim um misto de emoções para mim, porque eu nunca pensei nessa possibilidade de publicar um livro, né? Eu sempre gostei Sim. muito de escrever, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito tímido com as minhas histórias. Então, eu sempre guardei para mim vergonha assim de mostrar para as pessoas. Até porque eu acho que quando a gente escreve alguma coisa, a gente escreve algo que é muito íntimo, é uma intimidade nossa, não que a gente está colocando ali, né? Então eu sempre tive aquela vergonha, aquele medo de mostrar para as pessoas o que eu escrevi, tudo que eu já escrevi, né? Mas agora que Aham. eu dei o pontapé inicial, que eu falei, não, tá na hora, vamos mostrar aí pro mundo uma das obras, né, vamos ver como que vai ser a aceitação. É muito engraçado, porque é um misto de ansiedade, é um misto de euforia, é um misto de medo, é um misto de alegria, é um misto de realização. Cara, são várias emoções que eu tô sentindo, assim. Então, eu não consigo definir uma palavra, mas claro que a realização é muito grande. É um sonho, né? Desde criança, a gente tem aquele negócio de, você é escritor, mas aí você cresce, sua vida vai tomando outros rumos, aí você vê que talvez aquilo vai ter que ficar um pouquinho para depois. Quando você finalmente realiza esse sonho, perde aquele medo, aquele negócio de mostrar para todo mundo, é uma realização muito grande, é uma felicidade muito grande, mas tem um monte de sentimento aí no meio misturado. Sim, sim. Mas está feliz. Com certeza. Desde o primeiro e-mail que eu recebi falando, ok, vamos lá, vamos publicar o meu partido, já foi aquele sorriso de orelha a orelha, né? Ai, que bom. A gente fica feliz que você esteja feliz também com essa realização. Claro. E então, como o pessoal já sabe, você citou, esse é o primeiro livro que você está publicando. Né? Você nunca publicou Isso. um outro livro. Mas apesar disso, apesar de não ter o livro ainda em e-book, ele vai sair primeiramente em físico, né? Tá tendo já uma certa comoção entre os Sim. leitores, o pessoal que segue, né? No Isso. Instagram, a gente tá tendo bastante pessoas marcando, né? A gente em stories, perguntando quando chega o livro. Você imaginou que mesmo antes do seu livro ser lançado já ia acontecer uma comoção assim? Cara, não imaginava, eu fico muito feliz até, né, com isso, porque é um trabalho muito de formiguinha, assim, né? A gente conversar com as pessoas, falar, olha, eu vou lançar um livro, vai estar saindo, é o meu primeiro livro efetivamente publicado. é, Então, ver que as pessoas estão se mobilizando e que elas também estão tão ansiosas quanto eu para que esse livro saia, é uma notícia muito boa, é uma alegria muito boa, e eu não esperava, sinceramente não esperava.
a gente fica sempre com aquele pé atrás, né? Será que vai dar certo? Será que alguém vai ler meu livro? E, tipo, fica aquele medinho, né? Mas saber que tem gente que está querendo ler, algumas pessoas próximas de mim também estão bem ansiosas, assim, para poder ler a história, né? Então eu realmente fico muito feliz, não esperava. E espero também que vocês gostem, né? Eu espero que vocês gostem tanto do livro quanto eu. Ah, mas a história tá incrível, né? Ele passou por uma avaliação aqui dentro da editora. Depois eu também avaliei, né? Primeiro a Eliane fez a avaliação, que é a Eliane, para quem não sabe, é minha mãe, né? Ela faz essa parte de avaliar. Não, antes de eu falar isso, eu vou te contar como aconteceu. Quando o teu original foi encaminhado, a Val me falou assim, Fran, olha esse original aqui, dá uma olhada nesse e-mail que a gente recebeu. A maneira como você colocou ali a questão do teu personagem, né? Sim. E tal, chamou a atenção aqui dentro. Mas como eu estava muito corrida, né? E aí quem faz essa parte de avaliação é a Eliane. Então ela leu. Quando ela terminou, ela falou, não, você tem que olhar isso aqui. Você tem que ler antes de mandar uma proposta para ele, porque é muito bom. E aí eu fui ler e eu fiquei muito surpresa, porque o livro é realmente incrível. Nem dá para acreditar que é o seu primeiro livro, né? Porque eu, como escritora também, eu sei que quando a gente escreve o primeiro livro da gente, às vezes ele sai de uma forma mais cru, né? Porque a gente não tem experiência. Mas a tua história está assim, realmente incrível. Nem parece que é um primeiro livro, algo assim. Então, quero te parabenizar, porque a tua escrita e o enredo da história está maravilhoso. O pessoal vai se surpreender. Então, conta para o Obrigado. pessoal, assim, sem dar spoiler, né? Pelo amor de Deus, esse é um livro. O que o pessoal pode esperar de Amor Partido? Cara, esse livro é um livro que a gente nem dá para dar spoiler, assim, né? Porque é um livro que eu acho que a principal pegada dele é realmente a surpresa, né? Você se surpreender com o que vai acontecer no decorrer da história. Mas falando rapidamente, uma sinopse do livro, a história basicamente gira em torno de um personagem chamado Marcelo, que é o meu protagonista. O livro é contado somente sobre a visão do Marcelo, porém em duas linhas temporais. A gente tem uma linha temporal no presente e a gente tem uma linha temporal no passado. No passado, eu conto como o Marcelo conhece a Bela. A Bela é uma moça que ele vai acabar se apaixonando, e aí a gente vai acompanhar esse romance dele no passado, até que as linhas temporais se cruzem, do presente e do passado. No presente já acontece uma outra coisa, porque no presente o Marcelo ele lembra que aconteceu alguma coisa com a amada dele, e ele lembra que foi uma coisa muito ruim, porque ele tem um segredo. Durante todo o livro, o Marcelo ele vai contando que ele tem um segredo. Mas eu, claro, não conto qual é esse segredo, só no final, né? E quando vai alternando as cenas do presente e do passado, no presente o Marcelo sabe que ela descobriu o segredo dele, mas ele não lembra como isso aconteceu. Ele tá com um pequenino problema de memória. E aí, enquanto ele vai tentando descobrir o que aconteceu, a gente vai acompanhando as cenas do passado para ver como foi a evolução do relacionamento dele com a Bela, como que eles se conheceram, como foi a primeira vez deles, como foi o pedido de namoro, o primeiro aniversário, até que as linhas se cruzam. E aí, quando as linhas se cruzam, é que a gente tem a grande revelação da história. Acho que não dá spoiler não, né? Não, sem spoiler. Foi tudo certinho. Aqui, ó, o pessoal tá falando... Aqui, peraí, que sumiu aqui para mim. Estão perguntando se é livro único. É livro único, é um livro só. Eu nem subi aqui os comentários, porque eu sou meio desastrado, eu tenho medo de apertar alguma coisa aqui e sair da live. Inclusive, uma curiosidade, quando eu mandei o original para vocês, eu sou tão desastrado com esse negócio de tecnologia que eu mandei o livro pela metade. Eu falei, meu Deus do céu, eu mandei o livro pela metade, eu não mandei o final do livro. Aí vocês até responderam, cadê o final? É esse o final? Não, peraí, aí eu mandei o restante, de tão doido que eu sou com tecnologia. Mas é livro único, sim, é um livro só. A história termina ali, não tem continuação. E acho que a história fechou bem até. Eu acho que é uma história que nem cabe uma continuação. Aqui, ó. A Grazi tá falando que tá muito curiosa para ler o livro. Karine diz que também quer. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, gente. Que eu também sou um desastre. A Grazi falou aqui que ama quando intercala entre passado e presente. O livro tem
bastante disso, né? Deixa bem instigante a história, né? Para não revelar o segredo dele ali, né? Estão perguntando aqui, ó, eu sei as respostas, mas eu vou pedir para você ir respondendo para o pessoal, tá? Tá bom. Vai ter o livro físico? Vai ter o livro físico, a gente vai lançar o livro físico até um pouquinho antes do e-book e também vai ter a versão em e-book para quem preferir comprar em e-book, vai ter as duas versões. Isso mesmo. Aqui, estou muito curiosa também, a Elisete. Elisete é minha mãe, Melhor beijos. livro. Ai. Podemos arrumar um jeito de continuar a história, a Thay tá falando. Ai, acho que não, hein? Acho que fica meio difícil de continuar essa história. Até porque eu acho que assim, eu acho que tem muitas histórias que eu gosto muito de ler. Eu sou um leitor nato, né? Dá pra ver pela minha pequena estante de livros aqui atrás. Eu fico às vezes um pouco frustrado quando eu leio um livro que a história terminou muito bem, e aí depois às vezes enfiam uma continuação assim, só pra continuar uma história que às vezes não precisava, sabe? E eu acho que Amor Partido, eu acho que eu consegui encerrar bem a história. Eu acho que é um livro que não cabe uma continuação. Eu acho que ali do jeitinho que terminou, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Fechou direitinho, Fechou né? direitinho. É. A Val também está falando, é um livro surpreendente. Amélia, ansiosa, adorei a história, não vejo a hora. A Grazi está perguntando, o que te inspirou? É muito engraçado a história de Amor Partido da inspiração em si, porque eu não tive nada assim que. Não foi um filme, não foi um livro. Claro que a gente tem influências. Eu leio muito suspense, eu leio muito drama. Então, obviamente, a minha escrita vai tender um pouquinho mais para o suspense e um pouquinho mais para o drama. Mas quando eu tive a ideia de Amor Partido, eu não estava nem pretendendo escrever um livro. Eu estava caminhando, ouvindo podcast, e era um podcast de comédia até, eu acho que era do pessoal do Não Salvo, eu não lembro ao certo qual era. E aí, no meio da caminhada, do nada, a história veio pronta na minha cabeça. Pronta assim, veio o esqueleto da história na minha cabeça. E eu falei, gente, eu tenho uma história. E aí eu voltei correndo para casa para colocar no caderno antes que eu esquecesse aquela história, né? E aí montei o esqueletinho da história e aí comecei a desenvolver. Não foi algo que eu pensei assim, não, quero escrever uma história disso. Foi uma ideia que veio na minha cabeça, foi uma inspiração que veio, não sei explicar, mas no final acabou dando certo, né? Sim. E como é que foi esse processo de criação para você desenvolver a história, passar para o papel, tudo certinho? Como que você fez para organizar as ideias e passar tudo para o papel? Eu sou muito fã de cadernos e de papel. Eu gosto muito de escrever, apesar de que, claro, hoje em dia não dá mais pra gente escrever uma história na mão, tendo computador e tendo notebook, né? Só que eu gosto de fazer o esqueleto, o desenho da história todo no papel. Então eu coloquei a história no papel, desenhei ela primeiro toda bonitinha, e eu falei, não, agora eu vou sentar e vou escrever. E por incrível que pareça, Amor Partido foi um livro rápido para mim, não foi um livro que eu demorei para ler, para escrever. Foi mais ou menos o processo Quanto de um tempo? mês. Foi mais ou menos um mês para escrever o livro inteiro. Eu escrevi rapidinho. Muito rápido. Porém, o problema foi pegar para reler e revisar esse livro depois. Porque quando a gente está escrevendo, a gente está lá furiosamente teclando, né? Tecla igual um doido lá escrevendo a história e acaba saindo umas coisinhas erradas, né? Então a gente tem que reler para ver se saiu tudo para corrigir o que estava errado. E esse processo de reler e de revisão que para mim que é o problema, que aí eu demorei um pouquinho mais. A revisão demorou um tempinho assim para eu reler tudo, para eu poder ver se tinha ponta solta, o que eu tinha que mudar. Até porque quando eu decidi mandar para as editoras, eu sou muito. Eu gosto de mandar tudo certinho, assim, eu não gosto de mandar errado, apesar de ter mandado metade do livro para vocês. Mas eu tive que reler esse livro várias vezes, reescrever ele várias vezes, para mudar umas coisinhas que talvez não estivessem casando com o final. Então, esse processo de reescrever e de revisar o livro, a revisão minha, do escritor, né? Foi o que mais me pegou mesmo. O processo de escrita em si, de montar a história, de colocar no papel e de escrever o livro foi tranquilo, eu não tive dificuldade com ele. O problema maior foi revisar mesmo. Ah, legal. Então vamos lá. Vi Júnior, vai ter tarde de autógrafo? Ainda posso responder? Você? Pode, claro. É que assim, nós faríamos, né, os autógrafos na Bienal de São Paulo. Isso. Porém, a Bienal foi cancelada essa semana, então a gente vai ter que rever como é que a gente vai fazer essa situação. Até porque não está podendo fazer evento, né? Estão vetados todos
eventos. Então, por enquanto, a gente não tem nada agendado. A gente vai ter que esperar, né, essa situação toda passar, e daí a gente vai ver se para fazer alguma coisa. Mas a pré-venda, já respondendo a pergunta que tem aqui, né, se tem data de lançamento, a pré-venda vai ser aberta, o Atila não sabe, vou falar agora, né? Agosto. Opa. Agosto a gente já abre a pré-venda. Aí sim. Gente, esse Covid me tombou legal. Viu? Quando o Covid não tomba a gente por um lado, ele toma a gente pelo outro, né? Acabou com a Bienal. Mas tá tranquilo, depois a gente vê como é que vai fazer isso, qualquer coisa ano que vem, porque esse ano acho que tá até difícil de marcar alguma coisa, mas por enquanto não tem previsão, né? Muita coisa, tá difícil, né? Tá proibido de fazer qualquer evento, qualquer coisa. Bem complicado. Aqui, ó, Leituras da Bá, tá perguntando. Amigo, qual foi a parte mais difícil de escrever? Cara, a Bá, inclusive, foi uma das betas do livro, né? Ela veio de trabalho, foi uma das pessoas que eu confiei em entregar o livro para fazer uma revisão crítica, né? Para ver se a história estava boa antes de eu poder mandar para vocês. E teve um capítulo que foi muito complicado, que foi onde eu tive que... Porque assim, a maior parte do basicamente eu escrevi direto, todos os dias, mas teve um capítulo específico que eu tive que parar de escrever, porque para mim foi um pouquinho forte, que foi o capítulo 9, que chama Meu Passado, que é onde eu vou contar um pouco da história do Marcelo. E esse capítulo para mim foi bem complicado por uma cena específica que eu escrevi ali. E o engraçado é que as pessoas que foram betas, esse não foi o capítulo que elas acharam mais dramático. Foi outro capítulo, mas esse capítulo para mim foi o mais difícil de escrever. Esse capítulo eu tive que parar uns dias, acho que foi uns 3, 4 dias, e para depois voltar à história. Essa foi a parte mais difícil da escrita mesmo. Quando vocês lerem, vocês vão entender. Anotem aí, capítulo 9. Respondi. A Thay está falando, isso quer dizer que podemos esperar outros livros, mesmo que não seja no mundo de Amor Partido? Sim, eu tenho mais 2 livros escritos, né? Eu tenho um livro chamado Crônicos, que é um livro de fantasia, que eu escrevi há muito tempo, assim. Ele nem tem final, esse livro, na verdade, só preciso escrever o final dele. E eu tenho um outro chamado... O nome de Amor Partido originalmente seria Duas Almas. Eu acabei trocando para Amor Partido porque eu acho que tinha mais a ver com a história. E esse outro livro que eu tenho, que é um romance, eu acabei chamando de Duas Almas. Também tenho um livro de romance guardado, mas eu ainda não peguei para reler esses livros para escrever. E eu estou trabalhando num outro livro agora, estou escrevendo um outro livro, que ainda não tem título, eu costumo deixar o título para o fim. Eu estou em dúvida entre 2 títulos. Um é Nunca Confie em Ninguém, e outro é A Garota que Confiava Demais. Também vai ser nessa pegada de suspense, eu já estou quase terminando. Então a gente tem outros livros aí futuramente, depois de Amor Partido. Agora que eu tomei coragem de mostrar para o mundo as coisas que eu escrevo, agora eu não quero parar mais. Agora vocês vão ter que me engolir, gente. Agora vocês vão ter que ler tudo que eu estou escrevendo. Isso aí. Manda tudo para Papola. Manda tudo. Pode mandar. Inclusive, só para falar, dar um aviso, vai estar saindo um conto meu agora no começo de julho, eu acho, no fim de junho, começo de julho, junto com a Tairine, que tá aqui na live. A Tairine, ela tá com um projeto muito legal, que é um projeto de uma antologia, onde todas as verbas, os royalties do livro vão ser destinados para pesquisas de universidades lá de Minas Gerais para ajudar nas pesquisas da Covid. Então eu acabei escrevendo um conto para poder participar dessa antologia e deve sair agora em julho, provavelmente. Tá bem legal esse conto também. É um conto bem curtinho, tem umas 5 páginas e em breve tá saindo ali também. Legal. Tá aqui, ó. KM Steve. Eu quero o meu com autógrafo. Guilherme que lute. Tá vendo? Né? Os leitores já estão cobrando. KM, vou mandar com autógrafo, pode deixar. Tem que fazer um autógrafo, inclusive, né? Oi? Eu tenho que treinar um autógrafo, inclusive, eu dei lembrado que eu não tenho, porque a minha assinatura ela é muito comprida. Se eu for fazer o autógrafo igual a minha assinatura, eu nunca vou. Vai ficar uns 5 minutos lá fazendo só autógrafo, então, de um livro. Eu tenho que fazer uma rapidinha para poder. Não vou cansar. A Grazi está falando que ama drama e suspense, então vai adorar Amor Partido. Grazi, você vai gostar. O livro ele tem uma pegadinha de romance também no começo, ele tem o lado romance, que é o lado do Marcelo e da Bela, né? Mas depois ele acaba pendendo mais pro suspense e pro drama. Isso.
Leituras da Bá. Como acha que vai lidar com as críticas ao livro? Eu estou bem preparado para as críticas ao livro. Inclusive, era algo que também que eu tinha um pouco de receio de mostrar justamente por isso. Eu acho que talvez eu não estava numa época tão madura quanto eu estou agora para poder receber críticas. E uma coisa que me ajudou muito nisso foi o Instagram que eu criei. Esse Instagram, eu não gosto de denominar ele como Instagram literário, porque eu não falo só sobre livros, eu falo sobre tudo que é voltado para o entretenimento. Então eu falo sobre filmes, eu falo sobre séries, eu falo sobre podcasts. Tudo que é relacionado ao entretenimento está aqui no meu Instagram. E a gente recebe muitas críticas através do Instagram, né? Às vezes algo que a gente não gostou ou algo que a gente gostou, nem sempre é o que a opinião da outra pessoa, a opinião que a outra pessoa vai ter. Então isso me ajudou muito a poder lidar melhor com as críticas. Hoje eu vejo que críticas, quando construtivas, elas são inclusive muito boas, né? Eu acho que são críticas muito boas. E aquelas críticas que a gente recebe que é só para te destruir, só para deixar para baixo, a gente ignora, né? A gente finge que nem existe. Porque tem muita gente, infelizmente, que é muito maldosa, né? Que vem com umas críticas que não agregam em nada. Isso a gente acaba ignorando. Mas eu tô bem preparado, assim, para as críticas. Eu tô com consciência que é claro que eu espero que o livro agrade a maior parte das pessoas. A gente não escreve para não agradar, né? Mas eu sei que não vai ser impossível agradar 100%. Mas espero que pelo menos uns 99% a gente agrade, né? Ah, isso aí, tá certo, tá no caminho certo. Aqui, Desculturando, conta a sua rotina de escrita. Tô ansiosa para saber. Você tem uma rotina de Ai, escrita? Fran, eu vou até tomar uma água agora, porque esse assunto é complicado. Gente, não sigam o meu exemplo, tá? Não sigam o meu exemplo. Eu não tenho uma rotina de escrita. Eu já tentei ter uma rotina de escrita, e eu sei que é muito bom ter uma rotina de escrita, mas a minha vida, principalmente por causa do meu trabalho, que acaba me exigindo demais, não que eu esteja desmerecendo o trabalho de outros escritores, até porque a maioria dos escritores geralmente também trabalha com outra coisa, mas eu hoje acabo não conseguindo conciliar o trabalho com uma rotina de escrita. Então eu procuro escrever naqueles momentos ou que eu tenho um momento de folga ou naqueles momentos de inspiração. Teve um tempo atrás aí que eu tentei colocar uma rotina de escrita de escrever uma quantidade X de páginas, que eu não lembro agora ao certo qual foi. Sei lá, vamos colocar 400 páginas. 400 páginas não, 400 palavras, vai. E eu consegui. Então a gente ia lá e escrevia 400 palavras por dia. Só que depois, quando eu fui reler o que eu tinha escrito, eu falei, não curti. Porque quando eu fiz essa rotina de escrita, eu acabei escrevendo meio que obrigado. Eu não estava inspirado e eu não estava até com tempo para pensar numa história. Escrever por escrever, só para preencher uma meta de palavras. E acabou não saindo uma coisa muito legal. Então eu tive o trabalho depois de reescrever a história. E eu, como bom taurino, eu não gosto de fazer as coisas duas vezes. Gosto de fazer a coisa uma vez e corrigir aquilo que precisa para deixar ela certa. Mas fazer tudo de novo outra vez, para mim, não me agrada muito. Então eu não sigo uma rotina de escrita. Mas eu não recomendo. Eu acho que para a maioria das pessoas e para a maioria dos escritores, cada um tem que encontrar o seu caminho, na verdade, né? Mas eu sei que a rotina de escrita ela é importante e eu acho que a maioria das pessoas, principalmente que está começando, é importante você ter esse hábito para não deixar livros pela metade. Porque se você não tem um foco muito grande, você acaba desistindo do livro e ele fica ali, empoeirado, né? Então eu sei que a rotina de escrita é importante, mas eu não sigo, infelizmente. Não consigo por enquanto. Quem sabe no futuro, né? Ah, ok. Outra pergunta aqui. Qual personagem você mais gosta? Você tem um preferido? A gente gosta de todos, né? Todos são maravilhosos, todos têm suas qualidades, seus defeitos. Mas em Amor Partido, eu gosto muito de uma personagem chamada Juliana. Ela é a personagem que eu vamos dizer assim, que eu mais gosto da história, porque eu acho ela uma personagem bem cheia de camadas, sabe? Ela é uma personagem que a cada capítulo que você vai lendo, você vai percebendo que ela não era exatamente aquilo que ela se mostrou no capítulo anterior. E eu também gosto dela porque até entre os betas que leram, ela foi uma personagem que levantou polêmicas. Alguns terminaram o livro amando a Juliana, sendo ela uma das preferidas, e outros terminaram o livro com aquele ranço da Juliana. Então eu gosto disso, eu gosto de personagens que causam essas polêmicas. Eu acho que são personagens que geralmente marcam. E eu gosto muito dela por causa disso, mas eu gosto de todos. Eu gosto do Marcelo, que é o protagonista. Eu gosto da Bela, que é a protagonista. Do Gabriel. São todos incríveis. Né? Sou suspeito, né, gente? São filhos, né? São Não tem filhos. como a gente não gostar.
Aqui, Elisete disse, ele tem vontade de ser escritor desde pequeno. Escrevia muito. Então, vou aproveitar esse comentário dela para te fazer uma pergunta. Quando foi que você teve aquele start de que você queria ser escritor? Que você ia escrever? Como que surgiu isso? Surgiu de uma brincadeira de escola, porque quando eu estava, né, na época, acho que era quinta ou sexta série, por aí, tava muito na febre de desenhos animados, né? Principalmente aqueles desenhos animados japoneses, onde tinha personagens que tinham poderes. Eu adorava esse tipo de desenho. E eu comecei a escrever de pessoas da minha sala. Então, o que que acontece? Eu pegava, sei lá, o Joãozinho na minha história, colocava o Joãozinho na história e dava, sei lá, o poder do fogo para ele. Aí a Mariazinha tinha o poder da água, e tinha eu que tinha o poder do ar. Então, todos os personagens da minha sala de aula eu coloquei no papel com um poder diferente. Eu comecei a escrever uma história sobre isso, só que era uma história solta, eram capítulos soltos, como se fosse, vai, Bob Esponja, por exemplo, que cada capítulo é solto um do outro, não tem uma ligação. E eu acabei mostrando para uma amiga essa história que eu estava escrevendo e ela acabou mostrando para outras pessoas sem a minha autorização, porque eu tinha mostrado só para ela. Só que foi muito bom, porque as pessoas da minha sala, elas começaram a ler aquilo que eu tinha escrito e começaram a gostar e pedir mais capítulos. E aí isso me motivou. Toda semana eu levava um capítulo, que era um capítulo de, vai, uma página e meia, 2 páginas, não era nada muito grande, assim, só para mostrar para as pessoas. E isso foi a minha primeira motivação, meu primeiro contato com o mundo da escrita. É uma pena, inclusive, porque eu perdi todos esses manuscritos, né? Eu queria esses dias, até mesmo estava pensando em reler todos eles para até comparar como era a minha escrita quando era mais novo, mas eu não sei onde está, acho que eu acabei jogando fora. Ah, entendi. Legal. Aqui tem mais uma, ó. Como está o coração com o lançamento? Mídia Anjos. Já. Tá batendo super forte, né? A gente tô super ansioso, assim, tô super. Eu não sei qual vai ser a minha reação quando eu pegar o livro na mão, porque é um sonho, né, gente? Tipo, se eu falasse disso há 2 anos atrás, sei lá, eu falaria assim, não, nunca que eu vou ter um livro meu publicado. E pra gente que escreve, às vezes pra muitas pessoas não é nada, né, ter um livro publicado, assim, mas você escreve, Fran, você sabe como que é. É uma emoção, assim, porque você vê tantas obras lindas, tantos autores maravilhosos publicando histórias que encantam, que surpreendem a gente, e agora eu vou estar nesse meio. Eu vou poder falar, eu sou um autor, eu sou um escritor, então é uma alegria, assim, sem tamanho, é uma ansiedade para ter logo esse livro em mãos, assim, para poder mostrar, olha, gente, esse é meu filho, esse é meu bebê. Eu estou muito ansioso para esse lançamento. Ai, responde então. Tem outra pergunta aqui. Vi Júnior. Teve beta? Teve, teve Teve 6 betas, tive mais ou menos 6 betas de leitura do livro, que me ajudaram muito, inclusive, que apontaram algumas coisinhas que poderiam ser melhor escritas para as pessoas entenderem. É, foram 6 betas, tive beta sim. E aí, depois da leitura dos betas, eu mandei para The Books e estamos aqui. Ai, pessoal aqui tudo falando que está ansioso para o lançamento. Então, pessoal, agora a gente só tem que aguardar até agosto e já abre a pré-venda. Vocês já vão poder ter o Amor Partido em mãos. Que já tá logo aí, né, gente? Vamos combinar que já acabou junho praticamente. Tá aí já. Logo também a gente já vai ter a capa para revelar para o pessoal, né? Então vai vir bastante novidade ainda por aí. Outra pergunta para você. Qual o personagem mais complexo para você? E qual você mais gosta e qual menos gosta? A mais complexa eu acho que é a Juliana mesmo. O Marcelo também é muito complicado. Na verdade, talvez o Marcelo, porque como o Marcelo é o protagonista, a gente acaba explorando a história dele um pouquinho mais, né? A Juliana também é bem complexa, é a que eu mais gosto. Ali e o Marcelo são os meus favoritos. E o que eu menos gosto, a gente gosta de todos. Acho que o que eu menos gosto é o Gabriel. Acho que o Gabriel. Mas eu gosto do Gabriel. Mas o que eu menos gosto. Porque o Gabriel não tem nada a ver comigo. O Gabriel é um personagem que não tem nada de mim, nada. Então ele acaba sendo. E ele acaba, inclusive, tendo algumas atitudes que seriam totalmente contrárias às que eu teria. Então eu acabo Talvez o Gabriel seja o que eu menos goste, mas eu, claro, gosto dele também. Inclusive,
fazendo um marketing, né? Para quem ainda não viu no meu Instagram, eu estou divulgando algumas ilustrações dos personagens de Amor Partido. Então eu já lancei a ilustração da Bela, já lancei a ilustração da Juliana e já lancei a ilustração do Gabriel. E agora, nessa semana, eu vou lançar do último, que é o Marcelo, que é o protagonista. São os 4 personagens principais do livro. Temos outros personagens também na história, mas que acabam não tendo tanto destaque. Então, para quem estiver curioso para saber um pouquinho mais deles, lá no meu Instagram tem os desenhos, as ilustrações deles, que estão muito boas, por sinal. Eu fiz um contrato com o Enas Moreno e ele arrasou nos desenhos, assim, tá muito bom. Depois vocês conferem lá. São maravilhosos mesmo. Então, terminando a live, todo mundo corre para lá para dar uma olhadinha e comentar. Isso aí, gente. Aqui, outra pergunta. Como você construiu os personagens? Como foi esse processo de construção? Pelo menos dos personagens principais. Quando veio a ideia da história na cabeça, os primeiros personagens... Só tinha, na verdade, a história basicamente girava em torno do Marcelo e da Bela. E a Bela, a princípio, ela nem chamava Bela. O casal principal se chamava Marcelo e Juliana. Só que naquela cabeça de escritor, assim, eu falava assim... Claro, pode ser besteira minha, tá, gente? Mas para mim, Marcelo e Juliana eram nomes que não combinavam como casal. Aí eu me incomodei muito com aquele nome. Falei, não, vou tirar a Juliana. Aí eu coloquei Isabela no lugar, que é a Bela, né? Então a personalidade, o jeito do Marcelo e da Bela, como eu falei, já veio na minha cabeça. Só que à medida que eu fui escrevendo, eu fui sentindo a necessidade de mais personagens, até para a história poder ficar mais complexa, mais envolvente, enfim. E aí surgiu o Gabriel e a Juliana. A Juliana, ela é uma personagem que... a imagem dela, física pelo menos, assim, eu me inspirei muito na Meryl Streep, que é uma atriz que eu adoro, adoro a Meryl Streep, acho ela incrível. E tem um filme que ela fez, que agora eu não vou lembrar, mas é um nome do filme, mas tem na Netflix, é um filme que ela faz, que ela vai descobrir o esquema de uma empresa que está envolvida com lavagem de dinheiro, que o marido dela morre logo no começo do livro. Então, ali, a inspiração da Juliana vem um pouquinho dali, porque eu queria uma personagem mais ou menos daquele jeito. Então, para mim, a personalidade dela lembra muito dessa personagem. E o Gabriel foi com a história. Eu precisava de um personagem como o Gabriel naquele papel. Eu precisava de alguém daquele jeito ali para a história poder funcionar. Então, eu precisava criar um personagem que tivesse aqueles traços para a história poder funcionar. E assim surgiu o Gabriel. Foi mais ou menos assim a construção dos personagens. Ah, legal. Aqui, ó, mais uma. Da Grazi. Como se sentiu quando finalizou a história? Foi difícil? O final é o mais difícil, na minha opinião, porque quando você começa é super fácil, porque a história tá ali, né? Você já montou o esqueleto, só que para você chegar naquele final e fechar a história, para mim foi bem... Não foi assim, uma dificuldade, assim, mas foi... Quando você fecha assim, o computador e você fala, nossa, ufa, terminei, dá aquela sensação de, nossa, meu bebê nasceu. E curiosamente, quando eu terminei a história, antes de reler ela, não existia epílogo no livro. Então a história ela terminava no capítulo 30. E aí, quando eu fui reler o livro, aí eu falei, eu acho que eu poderia colocar um epílogo, porque vai ficar legal se eu colocar isso daqui. E aí o epílogo, para mim, que é efetivamente o fim da história. Quando eu terminei o epílogo, eu falei, nossa, ficou bom, ficou legal, gostei. E precisava, porque se a história não tivesse o epílogo, eu acho que ela não teria, talvez, não teria fechado tão bem. Aí talvez eu poderia falar, acho que talvez precise de uma continuaçãozinha, hein? Mas o epílogo, ele fecha muito bem a história. Então, terminar o livro foi difícil, porque você dá adeus àquela história, você dá adeus àqueles personagens, você se sente aliviado por ter tido aquela sensação de dever completo, porque você conseguiu terminar a história, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, principalmente quando eu fiz o epílogo. Eu falei, nossa, eu consegui, sabe? Eu consegui escrever um livro completo, um enredo que eu acho que está bacana, pelo menos para mim está muito bacana, e com personagens incríveis, assim, com personagens que cada um tem a sua personalidade diferente. Porque esse é um medo muito grande meu. Não sei se é seu também, Fran, mas com alguns outros escritores que eu já conversei também é um medo muito grande. Que é eu tinha muito medo de escrever um livro que os personagens não tivessem a sua personalidade, que todos fossem muito iguais. E em Amor Partido não. Em Amor Partido são personagens que cada um tem o seu jeito. Você não é aquele tipo de história que você lê que os personagens são todos iguais. Cada um tem a sua personalidade. Cada um. Você sabe, por exemplo, que uma coisa que a Bela faria, a Juliana não faria de jeito nenhum. E uma atitude do Marcelo, talvez, o Gabriel recriminaria. Então eles têm personalidades muito bem definidas. E essa foi outra coisa também que eu gostei muito quando eu terminei o livro. Que eu falei assim, consegui fazer isso, sabe?
foi uma superação. Foi algo que eu tinha medo e que eu consegui superar e consegui fazer. São personagens bem construídos, né? Não são vazios nem iguais. Cada um tem realmente a sua personalidade muito bem construída, né? Isso. Exatamente isso. Aqui, ó, outra perguntinha para você. Você se identifica com algum personagem na trama? Cara, se eu me identifico com alguém, eu não, assim, eu acho que cada um deles tem, talvez em algum momento, cada um deles tem um pouquinho de mim. Eu acho assim, a paixão do Marcelo, o jeito empoderado da Bela, independente da Bela, a Juliana, que é uma amiga tão profunda assim, é uma amiga tão próxima do Marcelo. Cada um deles tem um pouquinho de mim. Eu sou uma pessoa muito amiga, então acho que isso tem um pouquinho da Juliana. Eu me considero uma pessoa super independente, então isso a Bela tem um pouquinho de mim. Eu me considero uma pessoa muito amorosa também, então aí já tem um pouquinho do lado do Marcelo. Então cada um deles tem um pouquinho de mim ali, né? Eu distribuo um pouquinho para cada um, uma pitadinha para cada um. Ah, legal. E aproveitando a pergunta, você já inspirou nesse ou nos seus outros escritos que você tem, você já inspirou algum personagem em alguém que você conhece na vida real? Que eu conheço na vida real, só nessa história realmente da escola que eu te falei, né? Que tinha alguns personagens que eu pegava, inclusive era o nome das pessoas da minha sala mesmo. Não, nem mudava o Sim. nome. Mas nas histórias mesmo, não. Nesse livro que eu estou escrevendo agora, o Nunca Confie em Ninguém, que eu ainda não terminei, eu tenho uma personagem que ela é bastante inspirada na personagem de A Paciente Silenciosa. Foi um livro que eu li e que eu gostei muito e que me deu start para esse livro. Então eu tenho uma personagem que ela lembra bastante uma personagem de A Paciente Silenciosa desse livro. Mas de pessoas da minha realidade, do meu convívio, não tem. Eu nem gosto muito, porque eu estava até conversando com a Bá, que é a Leituras da Bá, que está aqui presente na live, que eu não gosto nem de colocar nomes de pessoas que sejam do meu convívio no livro, porque eu tenho medo de acabar descrevendo a pessoa, sabe? E quando eu estou escrevendo a história, eu quero descrever o personagem. Então eu nem coloco o nome de pessoas próximas, os personagens que estão ali são pessoas. Se eu conheço alguém com aquele nome, são pessoas que eu não tenho muito contato, para acabar não me influenciando na escrita. São 100% fictícias. Isso. Tá? Aqui, ó, mais uma pergunta. Você costuma escrever em algum lugar específico, tipo jardim, quintal, banheiro? Colocaram aqui. Eu gosto de escrever. Eu tenho um mini escritório aqui na minha casa, que aqui é onde vocês estão vendo essa estante de livros. Aí tem uma escrivaninha aqui na frente, que vocês não estão lendo, não estão vendo. E é aqui que eu gosto de escrever. Aqui tem uma janela. E eu gosto muito de escrever olhando para a rua. Eu gosto de escrever olhando o céu. Eu gosto de escrever vendo a paisagem. Eu não gosto de escrever vendo uma parede, por exemplo. Eu acho que me inspira ver o mundo andando, as pessoas passando, os cachorros latindo. Isso me dá uma certa motivação, assim, de escrever. Então, essa escrivaninha que eu tenho, ela dá bem para uma janela e é o meu lugar favorito da minha casa. Eu adoro sentar aqui, escrever ou então ler. Agora que eu estou em home office, qual o cantinho que você acha que eu escolhi para trabalhar? Esse aqui, claro. Então, eu coloquei o computador aqui. Eu adoro esse cantinho, ele é maravilhoso. E esse é só aqui que eu escrevo. Se eu vou com o notebook para a cama, assim, não é para escrever. É para ver redes sociais, é para ver alguma coisa, ver um e-mail ou outro. Mas para fazer as coisas, para trabalhar, para estudo, quando eu vou fazer algum curso online, quando eu vou fazer a minha pós, quando eu estudava, é tudo nesse cantinho. Esse cantinho aqui é o meu cantinho mágico, eu adoro ele. Ah, legal, bacana. Outra pergunta. Gui, você pensa em criar uma trilogia de livros ou saga? Se sim, qual gênero gostaria de experimentar para esse projeto? Cara, eu não penso, sabe por quê? Porque hoje em dia eu não gosto mais de tantos de livros que tenham muitos volumes, assim, porque eu sou muito ansioso. Então, quando eu vou ler um livro que tem muitos volumes, eu espero, que eu tô com vontade de ler, eu geralmente espero terminar para poder ler todos os livros de uma vez. Porque eu fico naquela ansiedade, ai meu Deus, não vai sair esse outro volume logo, eu quero saber o que aconteceu. E aí, quando sai o volume novo, eu já esqueci o que aconteceu no volume anterior, eu tenho que reler o livro de novo. Então, hoje em dia, eu gosto de livros únicos, eu gosto de livros fechadinhos. Não que eu não leia, pelo contrário, eu leio bastante livros de saga,
Livros que têm vários volumes eu também leio, mas eu prefiro, particularmente, eu gosto mais de livros únicos. Então, até pelo gênero que eu escrevo, eu acho que não cabe muito mais de um livro. Acho que as histórias que eu escrevo, o gênero que eu escrevo, são de livros que tem que terminar ali. Até mesmo a fantasia que eu escrevi, que foi Crônicos, que eu falei, se eu for pegar para reescrever, vai ser um livro único também, não é um livro que cabe continuação. Então, no meu estilo de escrita e no meu jeito de escrever, eu acho que não cabem livros com mais de um volume. Tem que ser um livro só, termina ali, acabou ali, pronto, finalizou. Ah, ok, vamos lá, mais uma aqui. Como você deu o título no livro? De onde veio a ideia do título? Você comentou que seria um outro título, né? E aí que você mudou. Então, da onde que veio a ideia desse título? O Amor O Partido. título veio junto com a história, já que era Duas Almas, né? Quando a história veio na minha cabeça, já veio o título de Duas Almas. Só que à medida que eu fui escrevendo o livro, eu vi que esse título não tinha nada a ver com a história. E aí eu terminei de escrever o livro e eu pensei, putz, eu vou deixar esse título mesmo ou eu vou mudar? E aí eu escolhi Amor Partido porque Amor Partido é exatamente o nome do capítulo 15 do livro, que é a metade do livro. E o capítulo 15, que é o capítulo de Amor Partido, eu acho que é a história que você mais entende sobre o Marcelo, que você mais vai entender algumas coisas dele. E, por coincidência, é o meio do livro. E é também um divisor de águas, porque a história ela tem um rumo até o capítulo 15, e depois do capítulo 15 ela muda totalmente o rumo dela. Ela fica muito mais puxada para o suspense e para o drama. Então, eu acabei escolhendo Amor Partido por isso. E tem um motivo também que eu não posso falar aqui, né? Porque é Amor Partido. Mas quem lê vai Nada entender. de spoiler. É. Aqui, ó, mais uma. Amigo, de onde veio o desejo de expor o seu trabalho? Já que você tinha 3 livros guardados e nunca mostrou para ninguém. O que me motivou mais uma vez, foi o Instagram que eu criei. Porque eu comecei o Instagram com a ideia primeiro de trocar conversas com pessoas que lessem ou que assistissem ou que vissem as mesmas coisas que eu. Na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, nem sempre elas vão ler a mesma coisa que a gente, nem sempre elas vão assistir a mesma série que a gente. E o Instagram, ele é uma ferramenta muito fácil para isso. Você coloca uma hashtag ali de algo que você leu ou que você assistiu, e vai aparecer várias postagens de gente que leu e que assistiu a mesma coisa que você. Então, quando eu criei o meu Instagram, o Desculturando, foi com essa ideia. Eu vou criar esse Instagram para trocar opiniões com as pessoas que leram, assistiram ou ouviram a mesma coisa que eu. Só que aí, eu gosto muito de fazer resenhas, então eu acabei falando, não, vou unir essa vontade de conversar e vou também pôr a minha opinião, porque eu fazendo postagem sobre as coisas que eu vi ou que eu li, as pessoas também vão chegar até mim. E nesse meio do Instagram, eu acabei conhecendo muito autor. E aí eu vi que não era nada de outro mundo, assim, lançar um livro. Não era algo que, nossa, eu precisava ter tanta vergonha, assim, de mostrar as minhas histórias. Porque o máximo que vai acontecer é alguém não gostar. Não vai acontecer nada além disso, entendeu? Então eu falei, não, tipo, isso me motivou muito. Fora que quando eu conversei com algumas amigas, com a Bá, com a Viviane, com a Débora, que é uma outra amiga minha, todas elas sempre me motivaram muito para poder tirar do computador, né? Para poder pôr esses projetos para frente. Então, foi uma junção, tanto da criação do Instagram, conhecer esses autores nacionais, que conheci que são incríveis, conheci muito autor nacional bacana graças ao meu Instagram, mais a motivação das pessoas ao meu redor. Isso foi uma junção de coisas que me fez tomar coragem e tirar essas histórias do papel. Ah, que bacana. Você tem apoio da sua família aí. Sim, sim, Pra... tem bastante apoio da família, das pessoas ao Você meu vai redor. agradecer. Graças a Deus eu tenho bastante gente que me apoia e que me incentiva a correr atrás das coisas que eu desejo, né, que eu almejo. Ai, que bacana, né? O apoio é tão importante, ainda mais É nessa muito área, importante, né? exato. Que a gente às vezes fica meio perdido. Então, esse apoio é muito importante, realmente. Sim. Aqui, a Carol disse que amou as ilustrações. Quem fez? Repete o nome, por favor, do profissional que fez as Eras, ilustrações. Eras Monemo, acho que é Eras Monemo. Em todas as ilustrações que eu fiz, eu marquei ele lá. Então, vocês dão uma olhadinha na pessoa que está marcada na postagem, porque aí vocês vão ser direcionados ao perfil dele, clicando no nome dele.
E ele tem um trabalho melhor que o outro lá. Ele faz uns desenhos muito realistas, assim, uns desenhos muito bons. Ele faz desenhos de algumas personalidades também. Tem um desenho que ele fez da Beyoncé lá, que tá incrível, no perfil dele, incrível. E eu super recomendo o trabalho dele, fora que ele foi muito responsável, assim. Ele trabalhou comigo com um prazo, ele prometeu para mim um prazo e ele cumpriu na metade do prazo. Foi incrível, assim. E foi muito rápido, ele foi toda hora ele me mandando mensagem, olha, é assim realmente que você quer, essa cor tá boa, essa cor não tá. Eu me surpreendi muito com o trabalho dele e para todo mundo que precisa assim de alguém que faça uma ilustração, que queira fazer uma ilustração, talvez não para um livro, mas para um trabalho de escola, para um trabalho de faculdade, sei lá, eu recomendo pra caramba o trabalho dele, precinho super acessível. Visitem lá o perfil dele, tá muito legal. Ah, legal. Aqui, ó, mais uma pergunta. Tem algum livro que mudou a sua vida? Se sim, qual? Eu gosto muito de livros que trazem um ensinamento pra gente no final da história. Apesar de eu não ler tantos livros assim, por exemplo, históricos, biografia, eu ser mais voltado para o gênero de ficções, mesmo romances e ficções, eu gosto daqueles livros que trazem uma moral no final. E tem dois livros que eu gosto muito de citar. Um deles é Extraordinário. Eu adoro a história de Extraordinário. Eu acho que é um livro que fala muito sobre amizade, sobre como você tratar o próximo, sobre respeito. E por mais que seja um livro com crianças, é um livro que, mesmo eu, já lendo adulto, foi um livro que me trouxe uma percepção assim das coisas que eu já tinha, mas que estava um pouquinho adormecida, sabe? Que faz você, nossa, realmente. Então é um livro incrível, também tem um filme, tem a adaptação que é maravilhosa, mas o livro ele é sensacional. E tem um outro livro que também mudou muito a minha cabeça, não que mudou a minha cabeça, mas que reforçou algo que eu já pensava, que é O Ódio que Você Semeia, que é um livro que chega a ser triste de tanta injustiça que a gente vê acontecer ali naquele livro. É um livro forte, é um livro marcante, mas eu acho que principalmente no momento que a gente está hoje, onde a gente vê tantas pessoas engajadas na luta contra o racismo, eu acho que é um livro super importante que, na minha opinião, Fran, deveria ser, inclusive, leitura obrigatória nas escolas. Porque é um livro que, assim, reforçou tudo aquilo que eu já pensava e marcou muito, marcou realmente. É um livro que eu recomendo para todo mundo que vem falar livros que eu recomendo. É Extraordinário e O Ódio que Você Semeia. E os dois têm adaptações, mas os dois eu recomendo como um bom leitor que você leia o livro antes de assistir as adaptações. Exatamente. Outra perguntinha aqui. Tem algum autor que te inspira? Algum em Agatha específico? Christie. Eu sou apaixonado pela Agatha Christie. Inclusive aqui é a parte da Agatha Christie. Eu sou livro da Agatha Christie. Eu tenho um sonho de um dia conseguir todos os livros dela. Ela tem 80 e poucos livros lançados, eu tenho mais ou menos 40 e poucos, ainda falta metade. Mas alguns são mais difíceis de encontrar do que outros, alguns eu ainda não encontrei, ou se eu encontrei, estão com preços muito exorbitantes. Mas eu adoro a Agatha Christie, eu acho muito legal esse negócio de plot twist que ela faz, essas viradas na história, esse negócio de você pensar uma coisa no final ser outra. Inclusive, por partido tem isso, né? Você pensa uma coisa na história inteira e quando você chega no fim não é nada daquilo que você estava pensando. Então ela, para mim, ela é a minha grande inspiração. Eu adoro a Agatha Christie, eu recomendo, todo mundo leia também. Ela tem muito livro bom. Todos os livros dela que eu li eu gostei. Alguns mais, outros menos, mas eu adoro essa autora. Você está se inspirando muito bem nela, tá? Ai, que honra, né? Que honra, porque Mas é olha. verdade, o livro tem uma pegada ali meio Agatha Christie mesmo. Aqui, ó. Você tem outros livros em alguma outra plataforma? Você tem algum livro físico à venda em outra plataforma ou em digital? Não, ainda não tenho. O primeiro livro que eu tive coragem de mandar para frente foi Amor Partido. Mas esse outro livro que eu estou escrevendo agora, que ainda não tem nome, mas vamos chamar ele de A Garota que Confiava Demais por enquanto. Eu vou querer levar ele para frente também, que eu acho que a história está bem legal. Também tem uma viradinha na história bem legal. E, como eu falei, vai estar saindo um conto que eu escrevi agora numa antologia. Vai ter uma antologia de contos, vão ser 12 contos, se eu não me engano. 12 ou 14. Que vai sair agora no final de junho, vai sair de forma independente, que se chama A Beira-Mar. Essa antologia vai ser de... Todos os contos eles vão ter alguma história relacionada a mar, a praia, litoral. E eu tenho um continho lá, claro que vai ser um continho mais
suspense, assim, uma história mais de suspense, que é o jeito que eu gosto de escrever. E eu vou estar lá presente, vai sair agora no final de junho, no começo de julho. E vai ter Amor Partido também que vai sair. Vão ser as minhas duas primeiras obras efetivamente publicadas. Ah, sim. Ok. Outra pergunta aqui. Já pensou em fazer seu livro em audiobook? Nunca pensei, Fran. Inclusive, audiobook é uma coisa que eu preciso até explorar um pouquinho mais, porque eu nunca. Eu baixei até um aplicativo de audiobook uma vez, que o Instagram recomendou para ouvir audiobooks. Só que, curiosamente, os livros que eu queria, que eu tava os próximos que eu pretendia ler, não tinham em audiobook. E depois eu acabei até apagando o aplicativo, então eu nunca tive uma experiência efetiva com audiobook. Eu nunca pensei, mas eu acho válido, porque eu acho que enquanto mais lugares tiver as nossas obras, melhor. E acho que o audiobook é uma ferramenta que tende a crescer, né? É algo que a gente ainda não vê muito propagado, mas que eu acho que tende a crescer. Principalmente porque às vezes você não vai ter aquele tempo para parar para ler, mas aí você coloca um fone enquanto você caminha e vai ouvindo o livro, enquanto você está num ônibus, no metrô. Eu acho que é uma ferramenta super prática e quem sabe no futuro. Eu nunca parei para pensar, mas não descarta a possibilidade. Ah, tá. Ok. E conta uma coisa pra gente. Agora com a quarentena, você disse que está trabalhando em casa, né? Você está conseguindo se concentrar mais e produzir mais na escrita? Ou isso tem te atrapalhado? Não, uma quarentena não. Inclusive a quarentena até ela até me ajudou um pouco nesse sentido de escrita. Claro que atrapalhou em todos os outros, né? Mas no sentido de escrita, ela até me ajudou um pouco, que foi graças a. É até ruim você falar graças à quarentena, né? Mas devido à quarentena que eu consegui terminar o meu partido, porque eu acabei tendo mais tempo para escrever. Eu trabalho muito longe, eu trabalho muito longe da minha casa. Então eu demoro mais ou menos uma hora e meia para chegar no meu trabalho. Então são mais ou menos 3 horas por dia que são no transporte público, indo para o meu trabalho. E essas 3 horas eu acabei ganhando no home office, né? Então eu acabei acelerando até a obra de Amor Partido por causa disso, e acabei começando esse novo livro por causa disso, e já estou quase no final dele. Na verdade, eu já escrevi as 2 primeiras partes, falta só a parte final. Então isso, na questão de escrever, acabou me ajudando. Mas claro que a quarentena é algo muito triste que acabou atrapalhando outras coisas na minha vida, inclusive meu lançamento, né, na final. Mas é isso. Ah, tá. Aqui, ó. Você tem animal de estimação? Você comentou no começo, mas às vezes a pessoa não, né? Se sim, qual o nome dele? O nome dele é Marcelo ou Gabriel? Gente, não, eu sou uma criança crescida. Eu tenho 2 bichinhos, que são 2 gatos lindos, maravilhosos. Inclusive, eu fechei a porta para eles não virem aqui, senão eles iam ficar pulando aqui na tela, ia derrubar o celular. Ia ser um desastre essa live. Mas eles são lindos, o nome deles é Ariel. Um deles se chama Ariel, graças à sereia Ariel, da Pequena Sereia, que eu adoro o filme. Eu achava que quando eu peguei ele, ele era uma menininha. Aí eu dei o nome de Ariel, e depois eu descobri que ele era um menininho. Só que como Ariel Eu já tinha pegado o nome. é um nome duplo, dá pra ser tanto pra homem quanto pra macho quanto pra fêmea, eu acabei usando pra deixando Ariel mesmo. E o outro é Pikachu, tem os dois juntinhos aqui, inclusive, né? É Pikachu. Na verdade, isso é o Pichu, mas Ariel e Pikachu, são os meus 2 gatinhos. Ah, legal. Átila, falta 3 minutinhos para a gente encerrar a live, porque senão o Instagram derruba, a gente não consegue deixar salvo aqui para o pessoal. Então, Tá bom. passa um recadinho, convida o pessoal para ler o seu livro, o que você tiver de sentimento aí para passar para os seus leitores que estão acompanhando a live. Gente, eu espero que vocês gostem muito do livro quando ele sair. Eu quero que vocês leiam, que vocês adquiram esse livro, porque, claro, eu fico muito feliz em saber que vocês estão adquirindo a obra. Mas, principalmente, eu espero que vocês gostem, que vocês se envolvam tanto com a história quanto eu me escrevi. Eu estou muito ansioso para que esse lançamento aconteça. Como a Fran falou, a gente vai começar a pré-venda em agosto, então está chegando, tá próximo. Logo, logo a gente já vai ter mais novidades aí para soltar para vocês. E eu espero realmente que vocês gostem desse livro. Ele foi escrito com muito amor, com muito carinho. É uma história que eu gostaria de ler. Eu consegui fazer uma história que eu gostaria de ler. E eu espero que vocês também gostem muito de ler e que venham conversar comigo. Quando vocês estiverem lendo, que vocês me chamem aqui por mensagem. Nossa, acho que vai acontecer isso, hein? Troquem teorias comigo, eu vou adorar saber as teorias de vocês.
venham conversar comigo, me deem a opinião sincera de vocês. Se não gostar também pode falar, não tem problema. E é isso, gente. Venha amor partido. Compartilha essa hashtag aí. Isso aí, vamos todo mundo compartilhar a hashtag. Venha amor partido. Mas então, quero agradecer todo mundo que participou, todos os leitores que te acompanham e vieram aqui participar com a gente. Muito obrigado. Quero aproveitar tanto os leitores, né, para convidar tanto os leitores quanto os autores, porque sábado que vem a gente tem uma live com a Fernanda Carrado, que é leitora beta. Ela vai falar um pouco do que é o trabalho, né, da leitura beta, como ajuda o autor. Então, quem puder comparecer, nós agradecemos. E agradecer você também, Átila, por fazer essa live com a gente, conversar com o pessoal. Você é uma simpatia de pessoa, o teu livro é incrível, tenho certeza que vai ser um sucesso imenso. E é isso que eu desejo para você, todo o sucesso do mundo, tá bom? Obrigado, Fran. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente, que assistiu. E é isso. Obrigado a todos que estão aqui participando. E venha amor partido, gente. Beijinhos para todos. Beijo, gente. Tchau, Tchau. tchau.